A atuação hoje vai mostrar que poesia rima com periferia. Coperifa é a história que transforma o patinho feio num lindo cisne. Acompanhe. Passada uma semana, lá foi a mãe pata para as margens do lago seguida de seus filhotes. Ela pulou na água e o mesmo fizeram eles. Nadaram o dia todo, levantando pequenas ondas por onde passavam. Foi quando o patinho feio ouviu outros patos gritarem: "Mas como é feio aquele patinho!" E os insultos continuavam por todos os lugares que passavam. Apesar disso, o patinho feio não dava bola e nem reclamava. Firmes e fortes também seguiam a turma do Coperifa, mesmo diante de tantas dificuldades. A Coperifa é um movimento cultural que transformou um bar, esse que nós estamos aqui no Zé Batidão, em centro cultural. E há 13 anos a gente realiza um sarau com a comunidade aqui, onde as pessoas, depois de adorar um Deus chamado trabalho, se reúnem para ouvir e falar poesia. Bom, como ela surgiu em 2001, era uma época que não tinha muita coisa aqui de cultura na periferia. A única coisa que nós tínhamos de lazer, se é que pode chamar de lazer, era o bar e a igreja evangélica. E a gente está muito mais para bar do que para a igreja evangélica, ainda que a gente respeite muito. A ideia era ocupar o bar. Foi isso que o sistema nos deu, foi isso que o Estado nos deu, então é isso que nós vamos transformar. E foi uma surpresa, porque isso aqui sempre foi um centro cultural e a gente não sabia. Porque sempre foi o lugar onde as pessoas se reúnem para depois do futebol, se reúnem depois que vão jogar futebol, depois do trabalho, se reúnem para discutir sobre o asfalto ou sobre qualquer melhoria do bairro. A gente só ressignificou o bar. Então a ideia era ocupar aquilo que a gente tinha. Nasceu um patinho, e nasceu um patinho feio. Assim, mais ou menos, é a periferia. Quando a gente olha a periferia, o primeiro conceito que se pensa, aliás, é um pré-conceito, é que a periferia é um lugar feio. O que significa periferia? Claro que periferia tem relação com o centro, mas tem outros pré-conceitos que as pessoas também alimentam, não é, Marcos? Eu diria, por exemplo, o que é feio e o que é bonito. Isso depende de uma significação, né? Você acha que a periferia é feia? Eu não sei, eu quando estudava na faculdade, eu morava do lado de lá do rio. Então, ninguém queria ir na minha casa. Se eu desse uma festa, ninguém ia, né? Eu tinha que sair para o outro lado do rio, né? E aí a gente vai formando um autoconceito de que eu moro num lugar onde ninguém quer ir. Agora, a história que nós vamos contar hoje vai mostrar uma outra realidade. Esse lugar também tem um valor muito grande. A gente não pode esquecer que a periferia ela é tida como as regiões que têm poucas coisas. Elas não têm muito tratamento de esgoto, ela não tem muitos espaços culturais. Então, a periferia realmente, a gente acaba se distinguindo do centro por ela não ser munida de todas as regalias que às vezes o centro tem, não é? Então, por aí já começa o nosso preconceito. O que eu vou fazer lá? Lá não tem nada. Né? Aliás, a periferia, muitas vezes, as pessoas que moram na periferia são identificadas, às vezes, até como gente diferenciada. E eu costumo falar que quem faz este gesto, aquelas pessoas, quando faz este gesto, já está discriminando. Gente diferenciada, ou aquela gente da periferia, já está discriminando. Periferia, favela, subúrbio são determinações, são discriminações, na realidade, preconceituosas. A grande questão da periferia, normalmente, é a violência. É como se morar na periferia fosse violento, quem mora na periferia. A periferia, sim, é um lugar onde a vulnerabilidade social está muito presente. Você trouxe, Bel, a questão da falta da qualidade que o poder público dá para a periferia. Isso é uma realidade, né? Na verdade, periferia do quê? Periferia da cidade? Sim. Nós somos uma mesma cidade. É que os bairros do centro, eles começaram antes. E depois foi se agregando uma periferia. E aí as pessoas que não conseguem morar no centro vão morando cada vez mais distantes. E eu acho que a acessibilidade é o principal problema, porque as pessoas não vão lá. Só que o que acontece lá, às vezes fica muito distante do centro, é uma cultura própria que vai se desenvolvendo ali naquele bairro. Só que o que os jornais expressam normalmente são as coisas que chamam muita atenção. A violência, os crimes, as coisas que aconteceram na periferia aconteceram até porque
o Estado também não está tão presente quanto ele está no centro. E também é uma coisa, né, Marcos? É como a gente fala em periferia violenta, como se não acontecesse no centro. Acontece também no centro. E o problema é que a gente encara realmente a periferia como um lugar onde não tem absolutamente nada. E eu só irei até lá se eu precisar muito. Caso contrário, eu vou evitar. Tá, então, assim, não é a pobreza que gera a violência. Isso é bom a gente deixar muito claro. Não é a pobreza que gera a violência. É a desigualdade social. Isso é muito importante a gente considerar. E a desigualdade social, segundo consta no Livro dos Espíritos, a desigualdade social é uma questão dos homens. Não faz parte da lei divina. Nós é que somos egoístas que mantemos a desigualdade social. Nós é que fazemos a manutenção desta distinção. Na realidade, a periferia é abandonada pelo poder público e é discriminada por muitas pessoas que acham a gente diferenciada, desigual ou inferior. Então, quando o Sérgio Vaz ou quando o Patinho Feio nasce e é considerado, nossa, como é feio, eu acho que é uma grande reflexão para nós, não é? Eu gostei da pergunta que a Isabel fez. Você não vai na periferia porque não tem nada lá? Bom, agora você vai ter que ir. Porque a Cooperifa acabou gerando um movimento cultural lá na periferia, meio que sem querer, eu acho que começou devagarinho, né, e que hoje está atraindo pessoas de várias periferias e do centro para lá. E começou como tem que começar as coisas, né, Marcos? Começou porque eles tinham população para isso, eles tinham essa vontade, e as coisas começam assim, e começam em qualquer periferia, né? Temos a Cooperifa, mas em outros lugares vamos ter outras coisas também, não é? Caminho no chão, olhando para o céu. Essa é uma poesia do Sérgio Vaz. É uma poesia que todos nós, na atuação, podemos fazer. Nós podemos caminhar sonhando sonhos transformadores, melhorando a nossa cidade, a nossa vida, o nosso planeta. Que fazer para transformar este mundo num mundo maior, num mundo melhor? Assim como a nossa TV Mundo Maior, o que nós podemos fazer? Qual a nossa atuação para melhorar? Próximo bloco continua a história e continua Cooperifa. Acompanhe depois.